paz do Senhor, crianças, tudo bem com vocês? Espero que esteja tudo bem. Tô com muita saudade de vocês. Eu sempre falo isso nos vídeos, mas é verdade. Muita saudade. Vamos continuar orando pra gente voltar logo pro templo, pra gente poder abraçar, pra gente poder estar pertinho. Nosso templo agora tá mais legal, a nossa sala que agora tem uma lousa pra gente usar. Então vamos orar pra gente voltar logo, pra gente poder estar perto. O título da nossa lição é Onde Aprendemos a Palavra. Geralmente a gente aprende a palavra onde? Na igreja? No templo? A gente vai no domingo, na escola dominical? A gente vai no domingo de noite? A gente vai no culto público, culto de ensino? É assim que a gente aprende a palavra, geralmente. Mas e na quarentena? Que a gente não pode sair para ir para a igreja. Onde que a gente aprende a palavra? Deus deixou os professores, os pastores pra gente aprender. Ele tem capacitado pessoas para nos ensinar. E os professores, pastores, enfim, têm disponibilizado do tempo deles na quarentena para estudar a lição, para estudar a Bíblia, como sempre, geralmente, mas a gente tem tirado parte do nosso tempo para gravar a aula, para que vocês possam aprender mesmo de casa. E a internet também tem muita coisa boa, tem muita coisa ruim, mas a gente pode usar a parte boa, porque também tem muita coisa boa. A gente pode pesquisar sobre fatos, sobre algumas pesquisas que eles fazem sobre a Bíblia, e eu até tenho um desafio para vocês. A maioria dos meus alunos já tem contato comigo por rede social, WhatsApp, Facebook, enfim. Quem não tem, é fácil ter, pergunta meu número pro pastor ou para outro colega, tranquilo. Quem não tiver também, quem não me mandar, eu vou atrás dos pais de vocês pra gente achar. E assim, o desafio é o seguinte: nossa lição de hoje vai falar sobre Timóteo, Paulo e Timóteo. Mas a gente não vai falar sobre a história toda de Timóteo, a gente vai falar sobre uma parte, que é pra gente dentro do tema Onde Aprendemos a Palavra. E o desafio que eu lanço pra vocês é vocês lerem as duas cartas de Timóteo, que é rapidinho, é uma história, são duas cartas muito legais, muito tranquilas de ler, e vocês vão conseguir ler rapidinho, que eu sei, e também usar a internet. Pesquisem na internet curiosidades, informações. Tem muita coisa que talvez não seja verdade, mas aí vocês me mandam e aí a gente vai discutindo, a gente vai conversando e a gente vai chegar no templo já sabendo super da história de Timóteo, sabendo tudo sobre Timóteo, que é uma história muito legal. Que inclusive é interessante porque ele era muito jovem, assim como vocês, assim como eu. Assim como vocês, ele também era muito jovem. Quando ele começou o seu ministério, ele era novinho, ele era bem novo. A Bíblia diz que ele era jovem. Então, esse é o desafio, gente. Vocês vão ler as duas cartas que Paulo escreveu a Timóteo e vão pesquisar todas as informações que vocês acharem de interessante. Vão anotar e me mandar no WhatsApp, me mandar no Facebook. Por onde vocês estiverem em contato comigo, vão me mandar. E aí aí a gente vai conversando, a gente vai trocando informação. Eu também pesquisei muita coisa legal sobre Timóteo, que a gente não consegue falar sobre tudo numa lição só. Mas vamos discutindo aí durante a semana, quando vocês não devem estar fazendo um monte de coisa na quarentena, né? Vamos aprender e conversar também. Não vamos perder a comunhão. Vamos voltar pra lição. Não esqueça do desafio, hein? Eu vou cobrar vocês. Tá. Então, em uma das viagens de Paulo estava pregando em uma das viagens que ele fazia, porque Paulo, ele evangelizava por várias nações. Então, ele fazia missão. Em uma das suas viagens missionárias, ele estava evangelizando, estava pregando, e Timóteo estava escutando. E Paulo pregava. Então, logo de cara, assim, Timóteo já quis aceitar, já se entregou para Jesus.
E a partir daí, a lição fala, a partir daí, Timóteo conquistou o respeito de todos, porque ele seguia os passos do seu professor. Quem era o professor? Paulo. Então, o professor de Timóteo era Paulo. Inclusive, uma coisa legal de Paulo, que Paulo, em 1 Coríntios 11:1, o apóstolo ensina que podiam imitá-lo, porque ele imitava a Cristo. Como isso é legal? Porque tem gente que pensa assim, se você for para a igreja e olhar para mim e querer ser igual a mim, você vai ser muito ruim. Você tem que ir para a igreja e olhar a Jesus, só a Jesus. E realmente, as pessoas têm que olhar para Jesus, mas as pessoas têm que olhar para a gente e ver que a gente é imitador de Cristo. E querer ser igual a gente, não porque a gente é bom, mas porque a gente imita a Cristo. Porque a gente tenta ser igual a Cristo. Então as pessoas, elas precisam olhar pra gente e falar, nossa, eu queria ser igual a Mariana. Queria ser igual a Matheus. Nossa, eu queria ser igual a Lorena, Lídia. Queria muito ser igual a tia Rafa. Eu queria. Por quê? Porque a tia Rafa é boa? Porque a Lídia é boa? Não, porque são imitadores de Cristo. Então Paulo, ele tinha segurança em falar, podem me imitar, porque eu imito a Cristo. E a gente precisa dessa segurança, de falar, podem me imitar, porque eu sou imitador de Cristo, porque eu estou imitando a Cristo. A gente erra, a gente falha sim, mas a gente precisa imitar a Cristo, a gente precisa procurar cada vez mais se parecer com Cristo. Então assim, vou ler aqui a história. Paulo escreveu a Timóteo porque estava preocupado. Ele soube que seu aluno estava passando dificuldades no ministério. Então o apóstolo escreveu essa carta para encorajá-lo a perseverar na tribulação. Com esse exemplo, aprendemos que o verdadeiro mestre se importa com seus alunos. Antes de ser o famoso Paulo, ele era discípulo de Cristo. E essa missão era fazer mais discípulos para Jesus, isto é, ensinar os crentes a serem como Jesus. Paulo ensinou a Timóteo a não esquecer o que aprendeu desde que era novo, pois o que ele aprendeu foi inspirado por Deus, e esse ensino lhe daria direção para realizar boas obras. Hoje em dia, nós também temos professores, assim como Timóteo teve. Deus separou homens e mulheres e os capacitou para nos ajudar a aprender mais da sua palavra. Mas quem são essas pessoas? Essas pessoas são o seu pastor, o seu professor de escola dominical, aquele tio ou tia muito legal que gosta de você, assim como Paulo gostava de Timóteo. E onde eles estão? Como os discípulos de Cristo, eles estão à sua disposição na igreja, a casa de Deus. E, como os discípulos de Cristo, eles estão agora nas redes sociais. Já que a gente não pode ir na igreja, a gente está, mesmo de longe, fazendo esse discipulado. Então, o que a gente aprendeu sobre Paulo e Timóteo? Paulo era como se fosse o professor de Timóteo. Era como se fosse o professor de Timóteo. Ele ensinou muitas coisas a Timóteo e ele se importava com Timóteo, ele se preocupava. Por que ele escreveu as 2 cartas a Timóteo? Porque ele se preocupava, ele mantinha contato com Timóteo. E isso é muito legal, gente, da gente manter contato com os nossos pastores, com os nossos professores, que sejamos amigos, né? A gente ter esse contato, a gente valorizar que essas pessoas, os nossos pastores, não têm tirado férias, eles não estão em casa agora nessa quarentena, não pode ir pra igreja, então eu vou ficar em casa, vou dormir mais. Eles têm tirado tempo para ler a Bíblia, para estudar, para continuar gravando vídeo, para não deixar a igreja sem a palavra, sem alimento. A gente precisa valorizar os nossos pastores, orar pelos nossos pastores, orar pelos nossos professores, para que a gente
porque eles estão dispostos a continuar ensinando a gente, mesmo de longe, e eu tenho certeza que o seu pastor, o meu pastor, ele tá disposto a responder você, e eu sei que os pastores estão indo ao templo também, se alguém precisa de oração, é para evitar ir, mas se alguém precisa de oração, se alguém precisa de alguma coisa, a igreja não tá aberta a todos, mas eles estão lá dispostos a atender, se precisar, aí na casa, mesmo sem poder, com todo o cuidado de higiene, se precisar fazer uma oração, e até de casa fazer uma oração, e os professores também. Amém, crianças? Não esqueçam do desafio. Já tô esperando as mensagens de vocês. Só me mandar e a gente vai conversando. Eu vou contar pra vocês o que eu aprendi sobre Timóteo, que essa história é muito pequenininha, porque tem muita coisa pra gente aprender sobre Timóteo, sobre Paulo, e esse é o desafio, a gente aprender mais sobre Timóteo por enquanto. Depois a gente vai mudando o personagem, aprendendo mais. E eu vou esperar de vocês, e aí vocês me contam, eu conto pra vocês, e a gente vai chegar no tempo já sabendo muito sobre Timóteo. Aproveitar a nossa quarentena pra gente aprender e aprender a palavra de Deus mesmo em casa, tá bom? Deus abençoe vocês, fiquem com Deus, qualquer coisa pode mandar perguntas, podem tirar dúvidas, eu tô à disposição de vocês. Beijos, fiquem com Deus.